Foi no sofrimento, com gol anulado, bem anulado, diga-se de passagem, com pênalti não dado pra gente, com confusão, mas isso é Grêmio. E como é bom torcer pro Grêmio. Como é bom a gente torcer pra esse time que nos dá tanta alegria, tanta tristeza, tanta raiva, mas é um time guerreiro. E quando o nosso time é guerreiro, nós vencemos. E hoje o nosso time foi guerreiro, venceu e pela primeira vez vencendo o Mirassol quando valia. Vencemos o Mirassol na partida mais importante do ano, quando valia a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e assim nos classificamos. E agora é virar a chave, ir para o Brasileiro, mas o mais importante é vencemos. Fala gremista, sou o Rafa, esse é o seu painel gremista e hoje foi uma noite de Copa. Noite de Copa como há muito tempo nós não víamos. Uma noite de Copas, de um jogo guerreiro, de um jogo aguerrido, difícil e onde o desempenho ficou em segundo plano. Não porque ele não aconteceu, porque nós tivemos ótimos jogadores jogando muito bem, mas porque hoje era para vencer. Jogo de Copa é para ganhar e a gente ganhou. E ganhou bem ganhado. Ganhou na bola, ganhou sem problemas com a arbitragem foi muito boa no jogo, o gol do Mirassol, a bola realmente pegou na mão do jogador, foi um gol bem anulado e apesar do pênalti não dado para nós, Pavon fez a diferença. E se Pavon antes ficou um ano sem fazer gol, agora Pavon com um jogo, voltando à ponta direita, já deixou seu gol de falta, o segundo no ano. Tinha feito já um gol contra a Chapecoense no amistoso, mas agora, em jogos oficiais, o primeiro gol dele, como ponta direita, retorno à sua posição de origem, foi de falta o gol da classificação do Grêmio. Hoje talvez não fosse o melhor jogo pra gente analisar as estatísticas, mas ainda assim eu quero que a gente possa olhar os números do jogo, porque eles dizem muita coisa, especialmente nos desempenhos individuais dos jogadores do Grêmio. Vamos olhar junto os números do jogo pra gente poder entender melhor como foi essa partida. O Grêmio talvez não tenha tido o seu melhor desempenho do ano e, sinceramente, como eu disse, não era a ideia do seu desempenho hoje. O Grêmio ficou com a posse de bola menos do que o Mirassol, mas teve mais chances e um pouco menos de finalização. O jogo foi bem equilibrado, o Mirassol não se entregou facilmente, jogou também bastante, mas o Grêmio fez um jogo mais uma vez seguro defensivamente e apesar das trocas de Castro não terem sido as melhores, o nosso elenco ainda no segundo tempo deixou um pouquinho a desejar, o Grêmio conseguiu sim uma boa vantagem, conseguiu uma vitória contundente, uma vitória boa em cima do Mirassol e na primeira vez que os vencemos foi uma vitória realmente muito grandiosa aqui na Arena diante de mais de 24 mil pessoas. O Grêmio teve mais chances de gol, embora não tenha finalizado tanto, 11 vezes contra 13 do Mirassol. O Everton fez uma defesa e o goleiro Alex Muralha também fez uma do lado de lá. O Mirassol teve mais escanteios, passou mais a bola, mas o Grêmio fez um jogo defensivo muito melhor. Desarmou mais, fez mais faltas, tomou mais cartões, mas realmente foram necessários. Quando a gente olha para as finalizações no gol, o Grêmio finalizou melhor, 3 no gol contra uma do Mirassol. O Grêmio botou 2 bolas na trave, a trave tá vibrando até agora que aquele chute do Giovanni Cabral e no outro ainda teve ainda aquela bola do Vila Sante, onde ele cabeceia no duelo com o goleiro e quando ele vai tentar desviar para o gol, o jogador do Mirassol resolve que quer fazer uma chacina dentro da área e então ataca ele, acerta ele em 2 lugares, mas obviamente o juiz não deu nada e não sei por que não deu, mas para mim aquilo foi pênalti muito claro. O Grêmio finalizou 4 vezes para fora, o Mirassol 7, foram 4 chutes defendidos do Grêmio contra 6 do Mirassol, 6 finalizações de dentro da área contra 7 do Mirassol e de fora da área o Grêmio finalizou 5 contra 6. O Mirassol finalizou mais, mas porque no segundo tempo fez uma grande pressão em cima do time do Grêmio e o Grêmio se defendeu muito bem, hora com pressão, hora entregando bolas. O Pérez entregou uma bola quase no fim do jogo que foi bem difícil. O Giovanni também, embora ele tenha protegido bem, outras ele também deixou a bola, entraram numa rotação mais baixa, o pessoal que entrou no segundo tempo. Mas de fato o Grêmio conseguiu ir muito bem no jogo e foi uma vitória para ficar para a história das grandes vitórias aí da Arena. Nos duelos, o Grêmio venceu mais do que o Mirassol, obviamente, porque acabou tendo que jogar mais defensivamente, foram 102 duelos, o Grêmio ganhou 55 contra 47 do Mirassol. Nos duelos aéreos, 50-50, foram 15 para cada lado. O Mirassol desarmou em porcentagem mais do que o Grêmio, mas o Grêmio desarmou mais vezes, foram 34 contra 23 do Mirassol. O Grêmio interceptou mais bolas também e recuperou um pouco menos de bola, mas aí de novo a gente pode pensar que o Grêmio jogando mais defensivamente acabou tendo que jogar muito mais nesse sentido. E aí eu digo mais uma vez, o Wallace para mim foi um dos melhores, se não o melhor jogador na partida. Obviamente o Pavon leva o mérito por ter feito o gol, por ter feito um jogo aguerrido. Marlon também merece destaque, Marlon jogou muita bola, Marlon foi
um jogador que ele vindo de lesão, ele tá jogando muito, ele se entrega demais, ele corre muito. Diego Caito também parece que agora nas nossas laterais e a defesa estão bem seguras. Gustavo Martins, dos defensores, provavelmente foi o mais fraco, pensando na primeira linha de 4, mas ainda assim fez um jogo bom, tomou cartão amarelo, quase eu achei que ele ia ser expulso, mas ele fez um jogo seguro até o final. Vamos olhar agora os números individuais dos jogadores do Grêmio para a gente poder ter uma noção melhor aí das estatísticas dos nossos jogadores. E algo que me chamou a atenção quando eu fui olhar foi o número de duelos. Quando a gente olha, por exemplo, para o Pavon teve 16 duelos, os quais ele ganhou 8. Só que se a gente olhar o número de duelos, são muitos. 16 para Christian Pavon, 12 para o Marlon, 16 para o Diego Caito, 11 para o Giovani Cabral, sendo que o Giovani Cabral jogou apenas 32 minutos e deu apenas 5 passes no jogo. Mas ele teve 11 duelos e ele venceu 8, sendo 9 no chão e 2 aéreo. Na aérea ele ganhou os 2. Carlos Vinícius teve 17 duelos, mas ganhou só 6. O Carlos Vinícius não fez uma partida muito boa, mas eu sempre digo que o Carlos Vinícius para mim é um jogador que ele não deveria sair. O Martin Braithwaite quando entrou talvez não foi tão bem, ele pegou com as bolas, não consegue, ele não tem velocidade para correr e também não tem corpo para proteger. Então nesse sentido eu acho o Carlos Vinícius melhor, mas foi uma opção técnica e eu não vou entrar tanto no mérito aqui se ele foi bem ou foi mal, porque para mim ele não fez tanta diferença, tanto quanto o Carlos Vinícius. Mas eu quero voltar para o Christian Pavon. Pavon teve 16 duelos, sendo que foram 13 pelo chão e 3 pelo alto. Ele não ganhou nenhum duelo pelo alto, mas ganhou 8 pelo chão. Ele teve 39 passes, sendo que foi 31 certos. O Marlon teve 27 passes e acertou apenas 17. Mas olha os números do Wallace. O Wallace, mais uma vez, fez um jogo muito seguro. Ele teve 5 duelos no jogo, venceu 4, sendo que 2 ele venceu pelo chão e 2 pelo alto. O Wallace foi um jogador muito seguro, ele fez muitos desarmes. Ele acabou jogando o tempo todo e mais uma vez foi um zagueiro muito seguro, afastou muitas bolas, é um jogador que realmente valeu muito a pena a contratação, chegou e fardou. Diego Caito a mesma coisa, mais uma vez ele teve 16 duelos, 15 pelo chão, os quais ganhou 8 e 1 pelo alto que ele perdeu. Então ele venceu 8, perdeu 7, mas ele também teve 38 passes, o qual acertou 31. Diego Caito também foi bastante acionado, mas foram jogadores que realmente fizeram muita a diferença. Quando a gente olha para os números do Wallace individualmente, você vê que ele fez 14 contribuições defensivas, sendo que ele teve um desarme que ele ganhou e um que ele não conseguiu, 3 interceptações, 8 cortes, 1 chute defendido e uma recuperação de bola. Olhando assim não parece muito, mas o Wallace no jogo fez muita diferença, ele jogou muita bola, um zagueiro muito seguro, joga com a camisa dentro do calção, um jogador raiz, e você vê que com ele não tem muita brincadeira, a bola sobrou, aonde aponta o nariz ele chuta, e sinceramente é assim que tem que ser, o zagueiro não tem que brincar não. E ele junto com o Marlon pelo lado esquerdo, se deram muito bem, o Wallace, Marlon e o Amuso também começou meio lento, mas foi muito bem. Então, quando a gente olha para isso, vemos que os 3 jogadores do lado esquerdo jogaram muito bem juntos, o Wallace, Marlon e Amuso. Quando o Giovani Cabral entrou, a dinâmica mudou um pouco, mas o Giovani ele entrou numa rotação mais baixa, depois ele entrou no jogo, perdeu algumas bolas que não deveria, mas também protegeu o outro, quase conseguiu um toque para o Carlos Vinícius muito bom quando ele entrou, 3 dedos por cima do zagueiro, mas o zagueiro conseguiu dar um totozinho que tirou ali o que seria talvez mais uma chance clara para o Grêmio. E o Giovani Cabral ainda botou aquela bola na trave que está zunindo até agora. Giovani Cabral, acho que tem tudo para ser um bom ponta do Grêmio, ainda precisa um pouco mais de jogo, de ritmo, entender um pouquinho melhor o entrosamento com o time, mas jogou muito bem. O mais importante é que o Grêmio venceu, e venceu bem. O Grêmio conseguiu uma vitória importante, conseguiu uma vitória boa para cima do Mirassol, a primeira na história. Foram 7 duelos, sendo que foram 5 derrotas, um empate e uma vitória para o Grêmio agora. Que essa vitória seja uma virada de chave, afinal de contas agora, no final de semana, o Grêmio enfrenta o São Paulo pelo Brasileiro, aonde estamos na zona de rebaixamento. Mas hoje é noite de comemorar. Com certeza, primeiro saborear essa vitória, para então sim virar a chave. Amanhã a gente pensa sobre a classificação no Brasileiro, sobre o confronto com o São Paulo e a gente pensa em como vamos enfrentar esse grande adversário aí na arena. E não se preocupe, vai ter vídeo de mano a mano aqui, vamos fazer o retrospecto dos times, vamos olhar as escalações, vamos olhar os números dos jogos e entender como pode ser esse duelo de Grêmio e São Paulo. E você, torcedor, ficou feliz com o resultado de hoje? Espero que você tenha curtido o jogo, que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal. Por favor, ajuda muito na divulgação do vídeo. E que você possa lembrar sempre de como é bom torcer pro Grêmio.